humano que tenha um animal infectado com leishmaniose não precisa ficar preocupado, porque ok, o cão não vai infectar ou não vai ok. infectar o dono ou Uhum, o tutor com essa doença. É preciso o vetor, é preciso o mosquito. Obviamente que quanto mais cães nós tivermos e mais cães doentes tivermos, mais cães portadores desse parasita, dessa doença vai haver. E tanto mais probabilidade o mosquito picar, é um mosquito específico, picar e ir picar nos humanos. Mas repito que a quantidade, o número de pessoas doentes com leishmaniose é um número muito pequenino comparado, infelizmente, com os nossos cães, infelizmente. ok. Isso quer dizer que, por exemplo, se vamos supor que o cão, por exemplo, tem alguns desses sintomas, não é? É preciso a pessoa esperar quê? Uns dias ou uma semana? O que é que aconselha? Quando Não, começa a haver esse tipo de sempre que sintomas, convém. tiverem o vosso cão a emagrecer progressivamente, por exemplo, a ter corrimento no nariz, a vomitar, a fazer diarreia, são sinais que obviamente têm que levar ao veterinário, portanto não deixar arrastar, porque quanto mais arrastar, pior depois será o prognóstico. Atenção que esta doença é uma doença que não tem cura, infelizmente, ok? Portanto, é uma doença que quando o animal fica infectado, existem mecanismos, existem tratamentos não definitivos, mas que obviamente melhoram a qualidade de vida do animal, mas infelizmente não há cura. Portanto, por isso é que é muito importante a prevenção dessa doença, ou seja, que o animal fique, que o nosso patudo fique doente. Ok, maravilha. E é por isso que nós trazemos aqui a Anabela como convidada ao nosso Manhãs na TV. Como nós falamos aqui, o público do Manhãs na TV gosta muito quando nós falamos dos animais. É uma Uhum, matéria que lhes interessa muito e quem não gosta, não é verdade? Nós somos fãs, a uhum, Anabela também. E lá está. Às vezes só abordamos a parte da adoção e de cuidar bem dos animais, né? Tratar bem, uhum. mas também a parte da saúde é muito, muito, muito Importante. importante e sobretudo este assunto, lá está. Nós aqui no Manhãs na TV gostamos que você que está em casa consiga se informar, consiga ter uma manhã, ok, bem disposta, mas também Uhum, falamos de assuntos bastante sérios. sim. E como a doutora falou, tem havido, por causa disto da pandemia, muitas adoções. Muitas pessoas Uhum, estão a ter um companheiro para não ficarem em casa sozinhos, né? Cães, gatos, porque agora já não podem ser tanto. Só que têm que entender que veio uma responsabilidade, que é uma vida que vocês também têm que cuidar e na saúde estão alerta que está a surgir. Leishmaniose, este tipo de casos, é por isso que nós estamos aqui a falar no Manhãs da TV, para você se informar e para cuidar bem dos seus animais. Tem sentido que os casos têm vindo, agora uma pergunta para a doutora, tem sentido que os casos têm vindo a aumentar também por causa disto, as adoções, têm mais animais, sente que os casos têm vindo a aumentar ou têm-se mantido? Qual é a sua percepção? Há um crescente de casos de leishmaniose na Europa, nomeadamente em Portugal. Não tem a ver com as adoções é só porque, obviamente, temos cada vez mais cães, e se temos cada vez mais cães, temos mais probabilidade de os cães ficarem doentes, porque de facto esta doença tem aumentado e tem aumentado sobretudo porque o mosquito, que é o causador disto tudo, o mosquito é o que transmite este parasita aos cães, não é? E aos seres humanos. Esse mosquito, por causa deste aquecimento global e uhum. deste aumento destas alterações climáticas, deste aumento de temperatura, está a fazer com que, porque estes mosquitos precisam, eles dão-se muito bem, são muito ativos em temperaturas quentes. E, portanto, como existe agora um aquecimento geral, global, não é? E como também não está cada vez mais, o que se encontra é que as alterações climáticas levaram a que não temos aquele inverno rigoroso, aquele verão Uhum, super quente, portanto isto está a haver um aquecimento generalizado, não é? Sim. Faz com que também os mosquitos, que são os portadores dos parasitas, aqueles que estejam infectados com o parasita, eles comecem saem das zonas onde eles costumavam estar e começam a andar noutros locais, o que significa que mais probabilidade vamos ter dos nossos cães poderem ficar doentes. Não sei se me faço entender. uhum. Sim, sim. Mas isto deste mosquito que transporta esse parasita já existia em Portugal há muito tempo ou está a ser algo recente?
Não, a leishmaniose já existe, este mosquito já existe há muitos anos. Ok. Ok. E é então com isto do aumento da temperatura que tem-se notado que de facto tem havido mais casos. A doutora falou que existe E formas. peço desculpa, João, peço desculpa. A questão aqui é que tem a ver com isso, mas também antes da pandemia, porque a leishmaniose já existe há muitos anos, agora com o agravamento dos casos, mas também porque antes da pandemia as pessoas movimentavam-se imenso, né? Iam de férias, iam muito rapidamente iam para o Algarve, para Trás-os-Montes, portanto, isso faz com que os animais fossem para zonas, por exemplo, o Algarve é uma zona endémica, é uma zona com imensos casos de leishmaniose. Portanto, se eles vão para essas zonas sem proteção, têm uma grande probabilidade de ficarem doentes. Depois, quando retornam, sei lá, para Lisboa, para os sítios de residência, eles vão, é assim que se vai aumentando também o número de casos de leishmaniose ao longo do país. Ok. E como é que podemos fazer? Que medidas é que existem para prevenir então a leishmaniose nos nossos animais? Olha, é muito importante evitar, porque se sabemos que o mosquito é que é o causador, é aquele que vai inocular o parasita no nosso cão, na pele do nosso cão, e depois daí é que se vai disseminar pelo resto do corpo do cão, o que nós temos que fazer é evitar que o mosquito pique. Existem métodos e as pessoas sabem, provavelmente tu que tiveste cães também devias colocar na altura, existem umas pipetas que são spot-ons, têm um líquido que se colocam Sim. no dorso do cão, ou então as poleiras também, são dois métodos eficazes para evitar que o mosquito pique, ou seja, é antipicada, ou seja, repele o mosquito. É muito importante os tutores colocarem esses inseticidas, esses produtos mensalmente, ou seja, antigamente é um erro, e isso eu gostava de chamar a atenção em casa, os telespectadores, é um erro os telespectadores acharem que só no verão é que deverão fazer a prevenção para a picada do mosquito. Ok. Porque já entendemos que estas alterações climáticas fazem com que o mosquito exista ao longo de todo o ano, assim como as pulgas e as carraças antigamente só apareciam mais no verão, mais na altura quente, na estação quente, e agora vemos claramente cães com pulgas e carraças no inverno. Portanto, deverão fazer sempre ao longo do ano, sem pausas, a aplicação desses inseticidas. Depois, podem também, e sabemos que o mosquito, apesar de ser ativo durante todo o ano, estar muito presente durante o ano, é sobretudo muito ativo entre os meses, lá está, os meses mais quentes, entre os meses de maio e outubro. Portanto, evitar que os nossos cães saiam muito ao entardecer, porque é nessa altura que se chegou à conclusão, quem estuda esta doença, chegou à conclusão que esse mosquito, esse vetor que é responsável pela transmissão do parasita e da doença, ele é sobretudo ativo ao anoitecer. Portanto, é evitar também que façam grandes caminhadas ao anoitecer. E depois, existe também uma mais-valia, de há uns anos para cá, de vacinas. Já existe vacina. Na Europa existem disponíveis 2 vacinas. Aqui em Portugal existem então essas 2 vacinas. Essas vacinas só são aplicadas nos animais que são saudáveis, portanto, que não apresentam doença, ou seja, por isso é que e os tutores de cães que já estão habituados, e agora os que adotaram recentemente os cachorros, o médico veterinário vai informar de que deverão fazer o teste ao cachorro a partir dos 6 meses para perceber se ele está com essa doença ou não, e se não tiver, aplicar a vacina. A vacinação é muito importante hoje em dia também para a leishmaniose. Ok, muito bem. Nós vamos ter que terminar aqui o eu nosso... falo demais, não é? Vocês Não. falo demais. Não, eu gostei muito, falou muito bem. Desculpa. Não, foi direto ao assunto e estamos a falar de coisas muito importantes. Eu estou habituada a ir aí
e ainda por Pois. cima isto é em delay, é chato porque estou aqui na clínica e não estou aí ao vivo. A Sara já me cruzei com a Sara. E é muito mais interessante estar aí e aqui torna-se um bocadinho mais frio, distante, eu não sei como é que vai de se posicionar e estou-vos a ver assim um bocadinho distantes de mim, peço desculpa esta... É a impressão sua, a gente está mesmo focados e está a ser uma conversa muito interessante, estamos a gostar muito, doutora. Realmente, com esta conversa, este assunto que a gente falou, de facto acho que o mais indicado a fazer, não é verdade? Para o bem dos animais, para o bem dos bichinhos que nós adoramos, cães, gatos, e não só. E nós falamos aqui que, de facto, com esta pandemia, o número de adoções tem vindo a aumentar. O ideal é, para garantir o bem do animal, não só agora, nestas alturas, mas durante toda a sua vida, é ter sempre visitas, lá está, às clínicas dos animais, na verdade, aos veterinários, para terem sempre o seu check-up. Na verdade, é o mais certo, é o mais indicado. Temos estas medidas para evitar a leishmaniose, mas há muitos outros casos que os animais estão suscetíveis e então é preciso, de facto, haver este acompanhamento e é um assunto muito importante. Doutora, queríamos, antes de despedir, que você fizesse um convite ou um apelo, uma última palavra que queira dar aos nossos telespectadores, para depois nós nos despedirmos. Pode ser? Desde já agradeço imenso este convite que vocês me fizeram mais uma vez. A Curiacos TV trata muito bem, tenho-nos aqui no coração e só peço a todos os telespectadores que continuem a adotar, mas que façam uma adoção responsável. Não adotem, ou seja, quando fazem a adoção, entendam que têm que fazer determinados sacrifícios, que têm que ir à rua com os cães, que quando estão doentes têm que ir ao veterinário, ou seja, têm que pôr todos os pratos na balança para perceber se têm todas as condições para adotar um animal. De facto, adotar um animal e ter um animal de companhia é espetacular, mas temos que saber se temos condições para os ter, está bem? Agora na pandemia tem-se visto então muitas adoções, mas quando se começar a trabalhar e a sair de casa, quando esta pandemia, se Deus quiser, melhorar e passar, os tutores vão ficar com os animais e estão em casa, e vão ficar em casa e perceber que os animais podem destruir alguma coisa em casa, podem urinar em casa, podem ficar doentes, portanto, façam adoções responsáveis. Claro, é isso mesmo. Então, doutora, muito obrigado por ter estado connosco, foi um privilégio, um prazer muito grande. E até uma próxima. Foi um prazer também. Então, tudo Beijinho bom. grande. Beijinho grande daqui de nós, do Manhãs de TV. Beijinho muito grande.